Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro aqui que ele já estava na minha lista de leitura há bastante tempo. Eu estava postergando ele, porque talvez nem todos saibam que essa história aqui, que ficou muito conhecida no cinema, veio de um livro. Eu descobri esse fato, 10 anos atrás mais ou menos. Então, obviamente que quando o filme foi lançado, eu não sabia da existência do livro, até porque o filme foi lançado em 93 e eu nasci em 93, então eu assisti o filme naquela época dos anos 90, posteriormente ao lançamento dele, obviamente, né? E depois que eu adquiri o gosto de leitura, eu descobri realmente que esse filme, que eu gostava tanto quando criança, era baseado numa história. E não só isso, mas que a galera falava que o livro é muito bom, e o filme é muito bom, e a gente tem toda essa discussão, né, de filmes, de livros que são adaptados para o cinema e acabam não zelando ali pela qualidade da história, no fim das contas, e não dão certo às vezes. E nesse caso aqui, eu ouvia sempre o oposto, que o filme era muito bom, obviamente fez todo o sucesso que fez, mas o livro também era muito bom, tinham várias outras... enfim, a história é mais aprofundada no livro, tem outras pegadas, outras mini histórias aqui, outros fatos aqui que acontecem durante a história. A história, por si só, ela acaba sendo, no geral, a mesma, né? Até porque é uma adaptação. Mas o livro ele tem uma riqueza muito maior de detalhes. E é isso que eu vou falar pra vocês. Também vou falar ao final do episódio se eu realmente gostei do livro ou não. Se eu... enfim, me assemelho a essas outras opiniões falando que o livro é realmente bom, e se, no final das contas, o filme é melhor que o livro, né? Acho que a gente pode ter uma discussão interessante sobre isso. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer pela audiência de vocês. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, por favor, se inscreva. Se estiver no Spotify, me siga no Spotify, dê 5 estrelinhas no caso, né? Comente se você já leu esse livro ou não. Se você estiver no YouTube também, comente aqui, dê joinha, que sempre ajuda bastante o canal. E me siga lá no Instagram, @DiegoSgon, beleza? Então, sem mais delongas, deixa eu passar a ficha técnica do livro aqui, falar um pouco do resumo da história e, enfim, o que eu achei dessa leitura, beleza? Bom, o nome do livro é Jurassic Park. Então, enfim, acho que todo mundo conhece, que gosta, enfim, do audiovisual, conhece, né, esse filme, já ouviu falar, talvez não tenha assistido ele na sua, na íntegra, assim, no caso, ter assistido todo ele, mas tenho certeza que se você gosta de cinema, gosta de filmes, gosta de, enfim, histórias no geral, você já deve ter ouvido falar dessa história, né? O nome do autor desse livro é o Michael Crichton. Eu até pesquisei a pronúncia dele, é mais ou menos assim, Michael Crichton, que se não falha a memória, ele faleceu recentemente, agora em 2008, 2009, devido a algum câncer. E esse cara, ele foi um autor que, enfim, esse livro propulsou ele pra carreira de realmente estrelato, assim, sabe? Tanto é que depois eu vou falar um pouco das curiosidades de como foi enfim, o filme, como se deu o filme, né? E é bizarro o que aconteceu na época que esse livro foi lançado. Falando nisso, o ano original de publicação dele é 1990, então o livro foi lançado em 90. A editora, aqui que eu tenho, que é a mais recente, a Aleph, né? Eu até peguei a capa dele aqui, não mostrei pra vocês, né? Deixa eu mostrar aqui. É uma capa bem antiga que eu vi, eu não tenho o livro físico, tá? Eu tenho ele no Kindle, mas ele tem já esse dinossauro icônico que, se eu não me engano, até teve uma batalha aí de direitos autorais desse dinossauro, porque esse dinossauro é o que sempre é reutilizado aí nas novas adaptações, e agora recentemente, em 2025, teve mais um filme do Jurassic Park que tá fazendo muita grana. Então é uma cash cow que eles falam, né? Uma máquina de dinheiro, digamos assim. E o livro contém 528 páginas, ou seja, não é um livro pequeno, assim, sabe? 500 e poucas páginas é uma boa história, assim, é um bom livro. E de 1990 até hoje deve ter tido diversas edições. Eu sei que tem algumas edições bem bonitas de capa dura, que, se não me engano, é da editora Aleph.
E, enfim, tem outras edições aí. Essa é a capa que eu peguei aqui do Kindle mais antiga, digamos assim. Bom, a história do filme, basicamente, é o que acontece no livro, tá? Então, os cientistas renomados, digamos assim, são convidados por esse bilionário ganancioso que, enfim, tem explorado a técnica de recuperação de DNA, né? Recuperação e clonagem de DNA. E esses cientistas são convidados por esse bilionário excêntrico, digamos assim, que tem um interesse nisso, para uma ilha. Uma ilha na América Central, se eu não me engano, aqui é... Agora eu não vou lembrar o nome, é Costa Rica, talvez. E eles são convidados para essa ilha remota porque esse John Hammond aqui, ele tá fazendo alguns experimentos com DNA, com clonagem e tal. E no final das contas, eles chegam lá, esses cientistas, e ele convida cientistas, obviamente paleontólogos e outras pessoas também relevantes no mundo científico. E a galera chega lá e simplesmente tem dinossauros, que até então eram dados como extintos, e eles estão vivendo lá de boa na ilha, de boa até então, né? E depois as ações começam a acontecer, assim, a teoria do caos começa a tomar parte aqui. E esse é um primeiro ponto aqui, eu acho importante citar algumas diferenças, sabe? Obviamente, quando eu fui ler o livro, eu já sabia de toda a história do filme, né? Eu devo ter assistido esse filme umas 500 vezes só na sessão da tarde, sei lá, na tela quente, alguma coisa assim, eu já devo ter assistido 1000 vezes esse filme, né? Quando eu comecei a ler o livro, eu já sabia o que aconteceria no final e tal, mas o livro ele começa com um suspense até bem interessante. O livro começa com alguns casos de mordidas, assim, e de crianças, principalmente, bebês, sendo raptados nessa ilha deserta, né? Em volta dessa ilha deserta, na qual o John Hammond tem lá o Jurassic Park, né, o Parque dos Dinossauros. Em outras ilhas, outros países ali na costa começam a ter alguma incidência de crianças sumindo, de crianças desaparecendo, de crianças aparecendo machucadas. E é interessante ver que o autor pega aqui crianças como sendo o principal alvo dessa presa, desse predador aí que tá sondando e ninguém sabe o que é, né? Com esse começo de história já dá um suspense bem interessante. Mesmo sabendo o que aconteceria no final das contas, é interessante isso. Outra coisa também, tem no livro aqui que eles eventualmente enviam uma amostra de um osso específico para um laboratório específico, não vou dar muitos detalhes aqui. E aí os cientistas estão no laboratório, recebem aquele osso assim e ficam falando, não, mas como assim? Como é que esse osso está aqui entre nós nesse momento? Porque de acordo aqui com as nossas leituras, com as nossas pesquisas, isso não era para existir. Isso realmente é um osso de milhões de anos atrás, que é a época dos dinossauros e tal. Então, é interessante ver essas cenas assim que o autor parece que está circulando e criando todo o contexto do que realmente acontece. Quando os cientistas chegam na ilha e começam a ter aquela interação com os dinossauros e tal, eles tomam um baque, assim, e de novo, por mais que eu conheça a história, eu tomei também o baque, me senti como um dos cientistas, porque o autor, ele cria esse cenário tão convincente dessas coisas acontecendo, essas coisas misteriosas, e quando os cientistas chegam lá, realmente tu se sente muito impactado. Então, o formato de escrita, assim, do contador de histórias, que é o Michael Crichton, realmente é bem interessante, mesmo eu sabendo da história. Eu achei bem interessante isso. Quando os cientistas chegam na ilha, eles ficam de boca aberta, assim, e alguns deles, se não a maioria, assim, mas alguns ficam com o pé atrás, assim, principalmente um deles que depois eu vou contar um pouco mais sobre, que é o Ian Malcolm, que é o matemático, que começa a falar um pouco mais da teoria do caos. Eu já falo da teoria do caos, tá? Mas eles ficam com o pé atrás. Primeiro eles ficam maravilhados, tipo, como assim, sabe? Tem dinossauros aqui andando. E depois eles ficam pensando, tá, mas tem dinossauros aqui, mas alguma coisa pode dar errado, porque esses dinossauros não eram para estar aqui, eles eram para estar extintos, e até a atmosfera atual talvez não seja nem
interessante e boa para esses dinossauros, porque a atmosfera que a gente tem nos dias de hoje, digamos assim, na época que o livro se passa, é super diferente da atmosfera de milhões de anos atrás, enquanto os dinossauros eram vivos, né? Então, tem todas essas questões bem de ficção científica mesmo, e, de novo, esse é um livro de ficção científica, então a gente vai ter o autor explicando aqui as coisas que acontecem, dando a possibilidade delas acontecerem. Não é assim, a clonagem genética foi assim, assim, assado. Aqui também tem a história do filme, que enfim, os pesquisadores, eles pegam o gene do dinossauro devido a um mosquito que ficou lá congelado num âmbar lá, e eles conseguem extrair o gene, o sangue do mosquito que está lá congelado, e para depois ser multiplicado em realmente seres vivos, né? Então é bem interessante isso, mas não é uma ficção científica que cansa, sabe? Não é uma explicação mais do tom, assim. É uma explicação que, por mais simples que seja, muito convincente. Muito convincente. Uma coisa interessante da época que o livro foi lançado, o filme foi lançado em 93, então 3 anos depois do lançamento do livro, só que o livro, ele foi tão impactante, digamos assim, no meio enfim, contadores de história, diretores, todo esse meio do audiovisual / criativo, que os direitos do livro foram comprados antes do lançamento dele, ou seja, antes do lançamento, acho que é a Universal que acabou fazendo o Jurassic Park, o filme, né? Ela comprou os direitos do livro antes do livro ser lançado, porque já sabia que o livro seria um sucesso estrondoso e via muito potencial para que aquilo virasse eventualmente um filme, né? Então, acho bem interessante esse fato. Isso já dá um motivo de tu pegar e ler o livro, sabe? Porque o livro, mesmo antes de ser lançado, já tava a galera querendo adaptar ela a história pro cinema, né? Hoje em dia isso acontece também, principalmente com as histórias do Stephen King, que é as que eu mais conheço, né? Talvez aconteça com outros autores, mas volta e meia tem algum livro do Stephen King que é lançado e tem um estúdio que já tem comprado os direitos e tal. Então o filme foi lançado em 93 e foi dirigido simplesmente por Steven Spielberg. E o Steven Spielberg até então tinha feito já muitos filmes bons, assim. Tinha feito Tubarão, tinha feito Indiana Jones, tinha feito aqueles Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Então, ele já era um diretor muito renomado. E aí a galera teve a brilhante ideia de colocar na mão dele esse filme de dinossauro, né? E foi o que foi, né? Ganhou 3 Oscars. Melhor som, melhores efeitos sonoros e melhores efeitos visuais. Um filme super pipoca, assim, talvez esse seja um dos filmes que implementaram esse termo filme pipoca, que é filme pra toda a família, aquele filmaço, assim, sabe? Que tu tem que assistir no cinema, assim, porque ele dá um senso de grandiosidade muito diferente do que os outros filmes, assim, mais corriqueiros. Então, fez um tremendo sucesso. O livro, ele fez o filme, o filme eu confundo. O filme, ele fez tanto sucesso em 93 que depois de 93 começaram a surgir mais descobertas de espécies de dinossauros. Sabe por quê? Porque o filme, ele aguçou o surgimento de novos paleontólogos, ou seja, uma galera nova que assistiu o filme ficou tão impactada que começou a ter mais interesse por dinossauros e eventualmente mais pesquisadores no campo da paleontologia resultou em mais descobertas no campo da paleontologia de novas ossadas de dinossauro e tal. Imagina um filme ter esse tipo de efeito, sabe? Eu lembro uma das primeiras vezes que eu assisti esse filme, eu fiquei embasbacado assim, com os efeitos visuais e quando criança, assim, principalmente eu tinha um certo apreço por dinossauros, assim, porque tu vê, são criaturas pré-históricas, e até hoje, não sei porque criança gosta tanto de dinossauro, né, porque são bichos diferentes, assim, eu acho. E nossa, eu lembro de ter assistido aquele filme de uma maneira muito vívida, assim, de ficar de boca aberta com aquela cena lá dos dinossauros andando pelos campos, aqueles que não são agressivos, né, como o T-Rex, e a galera olhando, os cientistas olhando, assim, meu Deus, chegando e tal. Realmente foi um filme muito, muito interessante.
Outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que na época que o livro foi criado e foi lançado, o livro ele pega muito mais a temática das pesquisas genéticas que estavam acontecendo em meados dos anos 80, dos anos 90. Então tinham várias questões até éticas de o quão longe o ser humano pode manipular o gene e consequentemente criar outras coisas, criar outros seres vivos, clonar outros seres vivos. Então tem uma questão muito ética e científica aqui no livro que fala da pesquisa genética. Eu fiquei, com base na minha pesquisa, né, eu descobri que o autor, o Michael, eu falei Michael porque eu desisti de tentar pronunciar o nome dele, o sobrenome, Michael Crichton. O Michael Crichton, ele baseou a história nos avanços das pesquisas genéticas e o Michael Crichton ele fez uma pesquisa muito vasta e bem detalhada do gene, assim, sabe? Das pesquisas que estavam acontecendo sobre a genética, enfim, genes e DNA e tal. Tão detalhada que a forma que ele coloca no livro, e até no filme, por assim dizer, ela é muito real. Ela pode, obviamente que é uma ficção científica, mas tu lendo o livro e entendendo ali como é que aconteceu enfim, a extração do gene pelo mosquito que ficou congelado, o mosquito era da era dos dinossauros e tal, é realmente algo que tu fica pensando, pô, é factível, e eu sei que ficção científica ela tem o interesse de fazer aquela história, por mais absurda que seja, factível. Só que aqui o autor ele faz dando esses contextos que eu falei, daquela descoberta lá dessa amostra chegando no laboratório, os cientistas perguntando, pô, como é que isso pode existir e tal. Dá um contexto muito interessante da possibilidade de uma coisa dessas acontecer, né? Outro ponto aqui, ainda sobre essa pesquisa genética e esse tema sendo relevante nos anos 80 e 90, por mais que o autor ele levante questões éticas no livro, ele não fica chato com isso, tá? Tu não vai sair do livro pensando, será que o ser humano desenvolveu tanto a ponto da gente somos os nossos próprios deuses agora, porque a gente pode manipular o gene e tal. Não vai sair do livro com esse entendimento, com esse pensamento, tá? Pelo menos eu não saí. A questão da ética na pesquisa genética e clonagem, DNA, ela é bem sutil, assim, sabe? Não pesa tanto. Um ponto interessante ao ler o livro é que eu descobri que a grande maioria das cenas icônicas que tu assiste no filme, elas estão presentes no livro. E é interessante, enquanto eu estava lendo o livro, eu comecei a me lembrar, inevitavelmente, das cenas do filme, né? Não tem como tu se desligar e falar, não, vou apagar a minha mente, tirar todo tipo de referência que eu tenho do filme e vou só ler aqui, criar as imagens na minha cabeça. Não. Eu lendo o livro comecei a entender que as cenas marcantes do livro estão no filme. As cenas marcantes do filme estão no livro, né? Porém, tem algumas que o Steven Spielberg tomou algumas decisões para dar mais dramaticidade ali pra cena e tal. Mas tem a cena do Jeep, ataque do Jeep, tem no livro. Tem, inclusive, obviamente, né? Tem cenas bem mais pesadas no livro. A descrição das cenas de pessoas falecendo, digamos assim, não vou entrar muito no detalhe, ela é bem mais gore aqui no livro do que no filme, porque no filme, obviamente, o Steven Spielberg teve que fazer algumas decisões mais de não deixar tão pesado o filme, mas no livro aqui o autor não tem essa preocupação. E, claro, o filme é algo bem mais pipoca, por assim dizer, de crianças estarem assistindo, principalmente pelo tema principal ser o dinossauro, né? Que é algo que, enfim, crianças acabam se conectando. Mas o livro tem cenas bem mais marcantes, bem mais sangrentas, digamos assim. E tem também, vou dar exemplo de uma outra cena, assim, que no livro tem a cena da cozinha. Da cozinha da menina lá fugindo, e nesse caso no livro, se eu não me engano, são 2 crianças que estão fugindo e tal. Só que no filme, essa cena do filme, ela é icônica, né? E o Steven Spielberg, ele consegue, num filme que é de ação / aventura, essa cena da cozinha é uma cena de terror no filme.
É uma cena de terror. E o Steven Spielberg consegue fazer isso porque ele permeia vários gêneros, né? Ele fez Tubarão, que é de terror, ele fez A Lista de Schindler, que é drama, sentimental, pesadaço, né? Ele fez agora o Jurassic Park, é aventura, ele fez ET, que é de criança e aventura também. Só que ele consegue botar vários gêneros num filme só. E isso é o que eu acho que o Jurassic Park ele é um filme tão completo, porque ele faz isso, né? E a cena da cozinha no filme, ela é muito bizarra, assim. Eu lembro dela vividamente, assim, porque os cortes que ele faz e fica tudo no silêncio, assim, não é aquela gritaria dos dinossauros. E, pelo que eu lembro, vem de uma cena de gritaria e correria e tal, e ele fica num tom menor e fica num suspense / terror, e aquele dinossauro atrás da menina e tal. Aqui tem no livro também essa cena, mas eu devo dizer que o que mais me marcou ainda foi a cena do Steven Spielberg aqui, e eu entendi as decisões, enfim, de diretor que ele teve que fazer para alterar um pouco a cena. Não é exatamente como tá no livro e tal, assim como várias coisas, mas a forma que ele fez, não dá pra dizer que não, ele não fez jus ao livro. Não, ele fez jus ao livro. Isso dá pra dar esse mérito pra ele, e nem precisa a gente dar, né? Porque a sociedade como um todo deu esse mérito pra ele com tudo que aconteceu depois. Inclusive, o filme fez tanto sucesso, o Michael Crichton, ele não... pelo que eu vi ali da vida de autor dele, ele não fazia muito sequência. Só que deu tão certo esse filme que ele teve que escrever O Mundo Perdido, que é o livro 2, né? Que eu não li ainda, mas ele fez, assim, por causa do sucesso do filme, né? Ele teve que criar, que foi lançado em 95, se eu não me engano, o livro 2, né? Outro ponto aqui que eu quero falar, que eu lembro muito... Não lembro de estar no filme, talvez esteja, não reassisti recentemente o filme, mas tá bastante presente aqui no livro e ajuda na narrativa como um todo, é a teoria do caos. O que diz a teoria do caos, tá? Falando um pouco cientificamente, afinal de contas estamos falando de uma ficção científica, né? A teoria do caos, ela é trazida pelo Ian Malcolm, que é o personagem ali, um dos matemáticos, um dos cientistas convidados para o John Hammond lá para o Jurassic Park, para a ilha do Parque dos Dinossauros, e ele fica falando da teoria do caos. O que é a teoria do caos, tá? A teoria do caos, ela foi criada para tentar descrever eventos não lineares. Ela foi criada em meados de 1960 para primeiramente prever modelos de clima. O que são eventos não lineares? O clima é um bom exemplo. Tu consegue prever assim, beleza, vai chover nos próximos 2 dias, mas tu não consegue prever exatamente o horário, o minuto, o segundo, como é que isso vai acontecer, quantos milímetros vão chover. É tudo uma previsão, não é uma confirmação, não é algo que realmente vai acontecer dessa forma. Por quê? Porque são 1000 fatores, milhares, milhões de fatores que podem alterar o formato como as coisas acontecem. Então, digamos que fica um pouquinho mais calor no dia anterior e daí já vai mudar a quantidade de chuva que vai acontecer no próximo dia. Isso é um exemplo de um evento não linear. Outro exemplo de evento não linear. Imagina que tá numa mesa de bilhar e tu joga uma bolinha e bate nas 8, 9 bolinhas lá da mesa de bilhar. Tu pode ter daqui a pouco uma previsão de como as bolinhas vão se movimentar, mas são tantos eventos ali que devem ser levados em consideração que tu não consegue prever exatamente a direção da bola. Digamos, a ranhura do tapete ali da mesa. Tu não sabe como aquele atrito com a bola vai determinar a velocidade da bola. Daqui a pouco a bola, no microscópio dela, tem algumas ranhuras, que se a bola branca bate em outra bola que também tem as mesmas ranhuras, pode direcionar a bola em outra direção que não estava prevista. Então, outro exemplo de evento não linear, ou seja, por isso que é denominada a teoria do caos, porque são N fatores que a gente não tem controle, né? E o porquê que é importante no livro? Porque a teoria é trazida principalmente pelo Ian Malcolm, que é o personagem ali, o matemático do livro, e no filme ele é interpretado pelo
Agora não vou lembrar o nome do John Goodman, se eu não me engano. Pode ser isso? Aquele cara que fez A Mosca, vamos ver. Jurassic Park. Ao vivo aqui, vou falar o nome do ator. É o Jeff Goldblum. Totalmente diferente do que eu falei. Jeff Goldblum e Ian Malcolm. E o Ian Malcolm, ele começa a falar, pô, isso daqui vai dar merda. Tem tudo pra dar merda. Aí o dono da ilha, o bilionário John Hammond, ele fala, não, tá tudo sob controle, a gente consegue controlar todas as gestações que acontecem aqui no Parque dos Dinossauros, porque a gente só produz fêmea e não tem como os dinossauros se reproduzirem por si só, porque se eles começassem a se reproduzir, realmente a gente perderia o controle. Só que o livro começa a contar, o livro tem algumas listas de contagem de dinossauros e algumas listas começam a não bater. Então numa lista, viu, a gente tem 200 dinossauros aqui que foram contabilizados, aí na próxima lista vem 203. Eles falam, ué, como assim 203? Se tinha 200 ontem, tem 203 agora e a gente não produziu nada cientificamente aqui dentro no laboratório, quem se reproduziu? E aí começa a dar tudo que dá até o final. Não vou contar o final, se você tem interesse, assista o filme ou reassista. Mas o livro ele dá um peso muito maior à teoria do caos. E isso ajuda na tensão. Ajuda muito na tensão. E de novo, eu tô falando aqui com uma pessoa que já assistiu o filme N vezes quando criança, quando adulto. E mesmo assim, mesmo sabendo todos os detalhes da história, eu ainda fiquei tenso lendo esse livro, porque eu sabia o que ia acontecer no final, e a teoria do caos começa a se intensificar, e o livro é dividido, digamos assim, por alguns macro capítulos, assim, algumas partes, e cada começo de parte começa a explicar a teoria do caos. Tem alguma frasezinha pequenininha ali que fala, a teoria do caos é assim, assim, assado. A teoria do caos fala que muitos eventos podem não controláveis podem afetar um evento maior e podem causar realmente coisas que a gente não consegue prever. E aquilo vai aumentando a tensão, até que realmente começa a acontecer. E isso, um dos exemplos que eu falei foi agora, né? Os dinossauros começam a se reproduzirem sozinhos por algum motivo, e aí a merda acontece, e o livro é muito bom mesmo. Eu entendo muito bem o sucesso. Eu demorei para ler ele porque é aquilo. Eu pensava que, eu sei a história e tal, não é válido eu ler, porque eu já assisti tantas vezes o filme e tal. Mas assim, minha opinião final, tá? É um livro muito bom. Se você assistiu o filme, vá sem medo. Vá sem medo. Claro, se você não gostou do filme, não gosta de dinossauro por alguma razão, não procure esse livro para ler, obviamente, né? Mas se você tem esse sentimento que eu tinha de não vou ler o livro porque, um livro de 500 páginas não é uma coisa rápida de ler, e esse filme eu já assisti 500 vezes, já tá um filme aí, mais de 30 anos o filme tem e tal. Por que eu vou ler uma história? Leia, porque vale a pena. Se você curte ficção científica, tem muitas explicações científicas aqui dentro. Tem todo esse contexto que eu dei de outras histórias que acabam dando um contexto maior a quando a coisa acontece realmente no Parque dos Dinossauros ali. E, de certa forma, talvez é até melhor que tu tenha assistido o filme, porque tu relembra, lendo as cenas aqui, o filme. E é engraçado porque tem algumas cenas que elas se estendem no livro. Tem algumas perseguições, por exemplo, que não acabam como acaba no filme. Tem uma outra parte que nem tá no filme. Então é como se tu assistisse uma versão estendida junto de Steven Spielberg, junto do Michael Crichton, que os dois se juntaram e escreveram, e essa peça criativa única que tá na tua cabeça agora. Uma mescla do filme junto com as cenas do livro. Foi uma experiência muito, muito legal, assim, muito legal. Não esperava que eu gostaria tanto quanto eu gostei do livro. Então vale muito a pena, vá sem medo. Uma ótima ficção científica, e fiquei com vontade de ler os outros mesmo, que pelo que eu entendi também fizeram seu sucesso na época. Então vou dar esse voto de confiança aí, tá certo? Galera, muito obrigado. Obrigado é ótimo, né? Obrigado, eu já gastei toda a minha dicção aqui em todos esses quase 30 minutos de episódio. Muito obrigado pela audiência.
por chegarem até aqui. De novo, se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, por favor, se inscreva, dê joinha, comente se você já assistiu ao filme ou leu o livro, se interessou leu o livro sem ter assistido o filme, que eu acho bem difícil nos dias de hoje. Se você estiver aqui no Spotify também, me siga aqui no Spotify, dê as 5 estrelinhas, comente aqui no Spotify também. E lá no Instagram, se você quiser me achar lá, eu volto e meia posto lá, mas eu não sou muito bom de postar, mas quando tem episódio novo, é lá que eu posto. Então, @DiegoSgon, lá no Instagram, meu Instagram pessoal, que agora eu tô centralizando todas as postagens lá, beleza? Valeu, galera, muito obrigado e até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau.